Pensa na empresa mais rica do mundo. Pense em uma empresa que possui a maior influência do planeta e tem o controle das maiores companhias na palma da mão. Não, a gente não tá falando da Apple, mas sim de uma empresa que possui em seu portfólio um patrimônio superior a 10 trilhões de dólares. O nome dessa empresa é BlackRock. E para a gente entender como ela conseguiu toda essa influência, precisamos conhecer o seu fundador. Lawrence Douglas Fink nasceu em 1952, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Sua mãe era professora de inglês e seu pai possuía uma loja de calçados, e ambos acreditavam no sucesso de seu filho. Ele sempre foi uma pessoa dedicada. Em 1974, Fink havia terminado seu bacharelado em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, e tudo isso com seu próprio esforço. 2 anos mais tarde, em 1976, ele foi ainda mais longe e concluiu um MBA com concentração em imóveis pela mesma instituição de ensino superior. E depois de concluir suas formações, ele se jogou no mercado de trabalho, trabalhando por 1 ano no The First Boston Corporation, um banco de investimentos. No First Boston, Fink criou algo revolucionário na época, os Mortgage Bonds, ou contrato garantido por hipoteca. Que, para ser bem sincero, é um ciclo de dívidas. O Mortgage Bond é um tipo de título garantido por ativos garantido por uma hipoteca, ou cobrança de hipotecas. Bom, ficou bem confuso, né? Agora, de forma mais simples de entender, ela é um crédito de risco concedido a um tomador que não possui garantias suficientes para se beneficiar de taxas de juros mais vantajosas ao adquirir uma hipoteca. Que é uma modalidade de crédito na qual as pessoas obtêm um empréstimo bancário e colocam o imóvel como garantia de que aquele empréstimo será pago. Caso a pessoa que tomou esse empréstimo não pagar, o banco vai lá e toma o imóvel. E com a criação do Mortgage, Larry fez muito dinheiro para a empresa, sendo mais específico, cerca de $1 bilhão aos resultados da instituição. E por conta desse resultado e de muitos outros, o gênio do mercado financeiro cresceu muito, mas muito na empresa. Em pouco tempo na Boston, Larry já era diretor executivo do comitê de gestão do banco. Mas depois de 2 anos da sua promoção, ele acabou sendo demitido. E isso foi o início para ele criar um verdadeiro império, com a sua dedicação, superação e uma mente visionária. Bom, isso é aquela famosa história bonitinha que todo bilionário conta, mas a verdade é totalmente diferente disso. O império não foi criado em caminhos de flores, mas na verdade foi totalmente ao contrário. No ano que ele se tornou diretor executivo, ele estava totalmente insatisfeito. Fink queria mais, muito mais. Ele queria ser CEO da companhia. E para conseguir isso, ele faria qualquer coisa. Não tinha quem entrasse na frente dele. Ele era ambicioso, mas esse não era o problema. Segundo seus colegas de trabalho, Fink era completamente controlador e muito arrogante. E foi exatamente essa arrogância que levou ele a ser demitido. Em 1986, Fink acreditava ser um gênio no mercado financeiro. E ele realmente era. Fink decidiu tomar uma decisão de investimento por conta própria, mas ele teve uma infeliz previsão sobre os juros na época. E isso acabou custando caro, mas muito caro. Cerca de $100 milhões. E isso acabou com sua reputação em Wall Street. Seus colegas já nem mais falavam com eles, pois você pode ter 1000 acertos, mas se tiver um erro, será julgado por ele. E foi assim em 1988. Larry Fink foi demitido de seu emprego, mas ele nem sequer estava abatido por isso. Ele sabia que ele conseguia mais, muito mais. No mesmo ano, junto com Steven Schwarzman, fundaram a Blackstone, uma gestora de investimentos que prometia ser diferente de qualquer outra que existia na época. Já que naquele período, os investidores de Wall Street não ligavam para uma coisa muito importante, a gestão de risco. E foi exatamente isso que Fink fez. Ele não investia em algo que ele não conhecia com completa perfeição. Ele queria saber o risco de ponta a ponta. E a estratégia deu muito certo. Em 5 anos, o grupo de Fink já acumulava mais de $20 bilhões sobre sua gestão. Porém, como a gente já falou aqui, Fink era super difícil de conviver e a relação com seu sócio era péssima, porque era uma disputa para ver quem mandava mais na empresa. Nessa disputa, ganhou quem tinha mais dinheiro, que no caso foi Schwarzman, e em 1994
comprou a participação de Fink na Blackstone. E com essa compra, cada um foi pro seu canto. Stephen ficou com a empresa e Fink criou seu maior objetivo. Deixar o seu like aqui no vídeo e sua inscrição, para saber que vocês gostam de trazer mais vídeos como esse. Mas o verdadeiro objetivo de Fink era criar uma empresa que controlaria o mundo e seria a empresa mais poderosa do século XXI, a BlackRock. Essa empresa teve um crescimento exponencial e Fink foi considerado o Midas dos investimentos, pois tudo que ele tocava virava ouro. Em pouco tempo de criação, a BlackRock estava entre as maiores gestoras de Wall Street. E todo esse sucesso fez com que a empresa abrisse logo capital na Bolsa de Valores em 1999. E logo em seguida comprasse a State Street Research and Management, uma das maiores e mais antigas gestoras da América, por um pequeno valor de 375 milhões de dólares. A década de 2000 marcou uma das mais importantes compras da gestora. Nesse período ela se fundiu a Merrill Lynch e em seguida compraram o fundo Kedios. Sua aquisição mais famosa, no entanto, seria a gestora Barclays, em 2007. Um dos bancos mais famosos e importantes do mundo. E para ter ele em seu portfólio, a empresa pagou cerca de 13,5 bilhões de dólares. Nesse momento, a BlackRock era famosa pela sua eficiência e sua amplitude na gestão de risco. Eram mais de 5.000 computadores e uma ampla equipe de matemáticos, programadores e analistas que funcionavam 24 horas por dia. E com tudo isso em sua empresa, a BlackRock já estava entre as 5 maiores asset managers do planeta. Mas tudo que é bom ainda pode melhorar, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a chegada da crise de 2008, que é conhecida como a crise do subprime. E essa crise deu início por conta da expansão de crédito que acontecia nos Estados Unidos. E com isso começou uma prática que se tornou muito comum no país, a hipoteca. Com essa expansão do crédito e com o histórico de juros muito baixo do país, as pessoas começaram a hipotecar suas casas para conseguir investir em mais imóveis. E acabou gerando uma valorização enorme nos imóveis, alimentando ainda mais o mercado imobiliário. Mas esse não era nem o problema. Uma parte considerável dos empréstimos concedidos pelos bancos foram para pessoas que não possuíam condições de quitá-los, como desempregados e pessoas que não tinham renda comprovada. Esse tipo de empréstimo foi conhecido como subprime mortgages, ou hipotecas de alto risco, que é um crédito de risco concedido a um tomador que não oferece garantias suficientes para se beneficiar de taxas de juros mais vantajosas. Além desse problema, havia outro. Os bancos criaram um título do mercado financeiro lastreado nessas hipotecas. Ou seja, lançaram títulos com valores baseados nas hipotecas e os vendia para outros bancos, instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de pensão ativos negociados pelo mundo inteiro. E por uma mera coincidência do destino, como a gente já falou aqui no vídeo, quem foi o mesmo criador desse tipo de investimento? Isso mesmo, nada mais nada menos que Larry Fink. E caso você queira saber mais desse vídeo, a gente já gravou um explicando como aconteceu a crise de 2008, que vai estar aqui em cima no card. Com toda a crise rolando, várias instituições financeiras começaram a quebrar, mas tinha uma que quase não sentiu a crise, a BlackRock. Essa crise para eles não era nada. Enquanto o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, entrava em desespero para tentar salvar os bancos, já que o Lehman Brothers havia falido, a BlackRock estava tranquila, como se nada tivesse acontecido. E só para vocês terem uma noção, o período de 2008 a 2009 foi o auge da crise. Ele causou mais de 3 trilhões de dólares de perdas globais e deixou mais de 10 milhões de famílias norte-americanas sem teto. E como o Fed estava desesperado por ajuda, eles recorreram à única empresa que estava lidando bem com a crise, a empresa de Larry Fink, que já vinha salvando instituições financeiras bem antes que o Fed pedisse. Eles já vinham injetando dinheiro em bancos como JP Morgan. E que grande coincidência, né? Nada melhor do que chamar o criador da crise para salvar o mundo da crise. Para ajudar o Fed na crise, a BlackRock cobrou muito, mas muito dinheiro. Foram diversos contratos que até hoje são sigilosos, ninguém sabe o verdadeiro valor deles. A BlackRock foi responsável por liquidar bilhões de dólares de dívida dos bancos da América, como do Citibank e do ING. Agora, a BlackRock não tinha somente o poder de influenciar as empresas, mas também o governo norte-americano. E com todo esse poder, Fink não podia se dar ao luxo de cometer o mesmo erro que ele havia cometido no First em Boston. Ele já tinha os melhores profissionais do mercado, tinha dinheiro para pagar as mentes mais brilhantes do mundo. Ele sabia que o ser humano é falho, por isso ele investiu bilhões de dólares em uma máquina que prevesse o mercado, o Aladdin. Essa máquina é capaz de se expandir ou contrair como um acordeão, apresentando uma visão holística do risco da empresa como um todo, até uma única operação, tudo numa fração de segundo. Se nessa época já era bom, imagina agora que ele é hosteado pela Microsoft. O que fez o Aladdin fazer mais de 250 mil operações por dia.
ter mais de 25 mil usuários e monitorar mais de 18 trilhões de dólares. Que é bem mais que o PIB de muitos países por aí, e o que torna muito poder na mão de uma única empresa. Mas era justamente isso que Larry Fink queria, não é mesmo? Hoje, a BlackRock é dona de 6,5% da Apple, 5,61% da Tesla, 6,8% da Meta, 7,15% da Microsoft, 7,19% da Coca-Cola e muito mais empresas. Mas na teoria seria completamente ao contrário. A BlackRock não seria dona de nada disso. Na verdade, quem é dono dessas empresas são os acionistas, que compram cotas dos fundos administrados pela BlackRock. Quando eles compram os fundos, eles acabam cedendo o direito de voto deles para a BlackRock, que passa a votar nas comissões com base no interesse dos acionistas. Mas isso é apenas na teoria, porque na prática é totalmente diferente. A BlackRock tem total autonomia para decidir o rumo das empresas, sem que ninguém possa impedir isso. E tudo porque eles são muito grandes para se importar com apenas um acionista, e não importa a quantidade que ele tenha investido na companhia. Porque hoje um pequeno grupo de pessoas pode decidir o rumo do mundo. Para vocês terem uma noção, hoje se fizermos a soma da riqueza de todos os países, dá um pequeno valor de 463 trilhões de dólares. E segundo o Instituto Federal de Tecnologia Suíça, apenas 174 empresas do mundo controlam todo esse dinheiro. E por uma mera coincidência, a maioria dessas empresas estão no portfólio da BlackRock. Então aqueles míseros 6,5% que a BlackRock tem da Apple, para um leigo pode ser muito pouco, mas acaba sendo muito alto, que torna a voz da empresa uma das mais fortes entre os acionistas. Para vocês terem uma noção, se a BlackRock estiver insatisfeita com o trabalho do CEO da Apple, só basta que ela converse com meia dúzia de acionistas para convocar uma assembleia. E nessa assembleia será votado o futuro do CEO da Apple. E seguindo o ritual dos investidores minoritários de hoje em dia, que só ligam para dividendos, eles nem iriam ligar para isso. O que torna ainda mais fácil para a BlackRock, que só precisa convencer a Vanguard, Berkshire e mais algumas gestoras a chutar o CEO fora da empresa. E isso funciona para qualquer empresa que a BlackRock tem em seu portfólio, que possui um patrimônio de mais de 10 trilhões de dólares. Todo esse patrimônio segue uma única estratégia de investimento, o ESG, que é a sigla para Governança Ambiental, Social e Corporativa. Larry Fink potencializou a já forte movimentação por investimentos sustentáveis no mundo, em sua carta anual aos investidores em 2020. As cartas anuais da BlackRock são tão aguardadas pelo mercado quanto as reuniões da Berkshire Hathaway. No ano em questão, Fink abordou como tema central a incorporação de termos ESG nos investimentos. O gestor defende que essa movimentação seria importantíssima para a definição de um olhar mais sustentável e focado para o longo prazo para os investimentos. Ele diz que empresas que não seguem o ESG são empresas que não estão no padrão da BlackRock. E hoje todas as empresas querem ser investidas por essa gestora. Então todos começaram a se importar com as causas sociais. Como é o caso da ExxonMobil, que extraindo 5 milhões de barris de petróleo por dia, se comprometeu a reduzir a emissão de carbono. Ou então a Disney, que removeu algumas cenas do filme para que ele fosse lançado no mercado asiático. Então, mais uma vez, Larry Fink conseguiu manipular o mercado de alguma forma. E dessa vez utilizando o ESG, que para ser bem sincero, é uma pitada de governança com uma tonelada de hipocrisia. Mas se você pensa que esse tipo de influência acabou, você está bem enganado, pois o evento semelhante a 2008 aconteceu com a chegada da pandemia. Pois mais uma vez o governo norte-americano chamou a BlackRock para tomar rédea da situação e mais uma vez salvar o mundo. E essa parceria fez com que a empresa aumentasse muito seu lucro, em 19% sendo mais exato, ganhando cerca de 1,5 bilhão de dólares em 2020. E isso acaba tornando a BlackRock a primeira instituição privada a chegar mais perto de ser um novo banco central. Mostrando que a influência da empresa e de Larry Fink é absoluta, que a estratégia ESG veio para ficar. Nada pode parar a BlackRock e o Larry Fink, eles literalmente possuem o controle do mundo na palma da mão. A não ser aconteça um evento catastrófico no mundo. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai estar aqui na tela o vídeo onde a gente contou a história das famílias que controlam o mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!